Obrigado. Pode deixar. Oi? Tivemos um ato de responsabilidade com o pai, que ainda, quando o filho foi à escola, o moleque não estava bem. Graças a Deus, acho que foi só ele. Sim. É complicado. Ele saiu de casa, não foi Covid, de casa não veio. Aí o negócio não veio. É porque, não sei se você viu, né, cara, o índice de sintoma de seguinte, garotos, garotas, a imagem sumiu, mas não tem problema aqui. Vamos. Vamos lá então, galera. Então bora para a aula, né? 4, 6, 7, 8, 9. Voltou. Bom dia, vocês estão bem? Pessoal de casa aí, tá ouvindo agora? Tá bem? Tá tranquilo? Bom dia. Bom dia. Deixa eu comentar com vocês sobre a prova da semana que vem, tá? Semana que vem nós temos a nossa primeira prova. E nessa primeira prova, essa prova do primeira não, né? A única prova, a gente vai trabalhar basicamente climatologia.
Opa, sumiu aqui as paradas tudo. Será que é mau contato aqui atrás? No cabo? Ó, tá vendo assim? Aceita essa pessoa ou não? Eu acho que tá com cara de cabo, não tá não? Então, galerinha, voltando aqui o raciocínio, ó, quando ele fala tomar cuidado, isso é o ponto. Não adianta nada você estar de máscara, o cara vem do teu lado, você tira a máscara para cuspir na cara dele. Qual que é o sentido de você usar máscara? Não é para rir, não, é para chorar. É você, animal. Valeu, é cabo mesmo, né? Eu vou tomar cuidado para não encostar aí. Obrigado. Esse aqui é o isopropílico. Tá. Bom, então bora lá, galerinha. Agora arrumou aqui. Então, a prova dos senhores, o conteúdo é bem simples, tá? O conteúdo da prova é apenas climatologia. São os 3 capítulos que a gente está trabalhando climatologia, que é o capítulo, se eu não me engano, 10, 11, 12, 9, 10, 11, os 3 capítulos ali da apostila que tem todos esses pontos que a gente está discutindo, tá? Então a gente viu lá a diferença de tempo e clima, elementos do clima, fatores do clima, né? Como que é a relação de pressão atmosférica, umidade do ar, temperatura e radiação. Falamos sobre frente fria, falamos sobre movimentação das massas de ar, que a gente vai falar mais um pouquinho agora, sobre alta e baixa pressão. Falamos sobre condições para a ocorrência de tornados e furacões. Falamos do El Niño e do Laninha, tá? Enfim, tem vários pontos aí que já foram abordados, que são bastante importantes, que eu vou cobrar de vocês nessa prova, inclusive dessa semana, tá? Então, prestem bastante atenção, dê uma boa lidinha aí para, caso tenha dúvida, para poder saná-las, beleza? Bom, já passaram o conteúdo da prova? Acho que vamos passar hoje para vocês, né, os conteúdos certinho, né? Vocês também não estão sabendo? Estão perdidos. Tudo perdido. Bom, você viu, Natão? Você viu? O Pedro tá mó cabelão novo, você viu? Então, cara, todo moderninho. Galera, ó, vamos lá. Massa de ar, meio que eu já comecei a comentar com vocês. Presta atenção num pequeno detalhe aqui, que a gente vai ver as massas de ar que atuam no Brasil, tá? Que eu acho que é o capítulo 10, esse aqui, de vocês. Nós temos 5 massas de ar atuando no Brasil. Esse mapa que vocês estão observando é a posição que cada uma se forma. Isso aqui você tem que saber, isso é importantíssimo. Mas é bem fácil, tá? É lógico, tá? E o nome das massas também ele é lógico, ele segue uma ordem bem simples de entender. Quer ver? Vamos lá então. Ó, para começar, toda massa a sigla vai começar com M de massa. Obviamente, M massa. A segunda letra, você vai observar assim, ó. E, T e P, tá? Então, assim, toda massa que começa com E, ela é necessariamente equatorial. Toda massa que começa com T, ela será tropical. E toda massa que começa com P, polar. Facinho assim. Massa. Aí a terceira letra, como que funciona? Terceira letra é bem simples também. Você vai ter 2 letras aqui no caso do Brasil, tá? A primeira letra vai ser
um C ou um A. Se for C, essa massa é continental. Se for um A, esse A significa Atlântica. Tá? Então, por exemplo, MTC. O que significa MTC? Massa tropical Isso. continental. MTC, massa tropical continental. MPA, massa polar atlântica. MEC, o que significa MEC? Massa equatorial atlântica. MEA, equatorial continental, perdão. MEA, agora sim. Atlântica, isso aí. Então é assim que funciona, assim que você vai dar nome para as massas. Bem simples, tá? Tem que saber isso aqui, aí fica bem simples. Beleza? No Brasil nós temos a MEC, a MEA, a MTC, a MTA e a MPA. São 5 massas que atuam no Brasil. Tá? Uma só vai, quer dizer, vai atuar principalmente no inverno. Qual que vai atuar principalmente no inverno? Oi? Qual que vai atuar principalmente no inverno? Vamos, gente, olha aqui as definições. M. Olha aí, pensa, qual massa que vai atuar no inverno? MPA. Oi? Desculpa. MPA. MTA. Na MTA atua no verão também. MTA é tropical. MPA. Ah, agora sim, muito bom. Massa polar atlântica, perfeito. A única massa que vai atuar mais forte no inverno no Brasil, quer dizer, a principal massa é a MPA, massa polar atlântica. Vamos lá, se a massa polar atlântica encontra alguma outra massa aqui no Brasil, que fenômeno que eu tenho? Frente fria? Frente fria, muito bem. O que é a frente fria mesmo? Vamos lá, é o encontro de 2 massas de ar, uma fria e uma quente. Então, qual a única massa no Brasil que produz frente fria? Massa... MPA. Isso, MPA é a única massa que vai produzir para a gente frente fria, tá bom? Outro detalhe, vamos lembrar, eu já expliquei isso para vocês. Como que eu observo uma frente fria? O que eu preciso olhar aqui para observar uma frente fria? Quando começa a esfriar? Um pouquinho mais específico. Como que eu vejo a frente? Duas massas. Fala, Giovana, não entendi, desculpa. O encontro de 2 massas. Beleza, o encontro de 2 massas vai produzir a frente fria, sendo que uma seja massa polar. Mas como que eu observo a frente fria aqui? Como que eu vejo? Qual que é o processo? Oi? Tempo seco? Muito seco, você falou? Lembra? Eu passei no quadro para vocês. Olha aí no caderno. Cadê seu material, meu filho? Então pega, que a aula já começou já. E o seu? Vento, aí forma nuvens, chuva, aí começa a cair a temperatura e aí chega o frio, certo? Perfeito. E depois que estabelece o frio, o que vai acontecer depois? Depois que estabelece o frio, o que vai acontecer depois? Vai ficar seco. Anota aí, Giovana, se você esqueceu de anotar isso aí. Fica seco e esquenta de novo, tá? Mas lembra que fica seco. Não, frente fria. Brasil. Tá? Então, vamos lá. Esses passos tem que lembrar. Tá? Então, vai primeiro, sempre a frente fria, a primeira coisa que ela vai fazer é produzir vento. Por que vento? O que é o vento? São as correntes de ar. Oi, Isabela, não deu para ouvir, ficou baixinho. Ela disse que era as correntes de ar. Corrente de ar?
Ela disse isso. Sim, exato. Vento é corrente de ar. Perfeito. Mas o que produz essa diferença nessas correntes de ar? Que faz o ar ir de um lugar para o outro? Que faz o vento sair de baixa pressão? Isso, as diferenças de pressão, né? E qual é, Olavo, perdão, qual é a direção de movimento do ar em relação à pressão? Depende do tipo, se é o sul ou o norte, que aí tem você quer dizer de sentido que ele gira? Vamos lá, o vento sempre vai se movimentar... Enfim, é ali, o senhor está falando daqueles ventos alísios e... Contralísios? Isso. Pode ser, eles vão respeitar essa lógica, eles sopram da onde para onde? Contralísios é do hemisfério sul para o norte, no sentido horário, anti-horário. Calma lá, você confundiu, ó. Tá, daqui a pouco, esquece um pouquinho o contralísio aqui para você ir ali. O vento, qualquer vento, vai sempre se movimentar da onde para onde, gente? Para a zona de baixa pressão? Oi? Na horizontal, do norte para o sul? Não, isso aí é o alísio que a gente falou, tá? Isso aí é o alísio. Aí você está falando de direção norte, sul, leste, oeste. Não é isso que eu quero. Quero saber em relação na natureza. Por que o vento sai de qualquer lugar e vai para outro lugar? O que explica esse movimento? Isso, Natan, exatamente. Isso aí. Deixa eu ver. O que vai explicar a movimentação? Fala aí, Natan. Os ventos de alta pressão são atraídos de baixa pressão. Exato. Sempre o ar vai se movimentar da alta pressão para baixa pressão. Se eu tenho vento, é porque em algum lugar a origem desse vento está em uma pressão mais alta e o destino está em uma pressão mais baixa. Então, o que são os ventos alísios? É a mesma lógica, eles vão da alta para baixa. Só que, olhando os ventos alísios, onde está alta e onde está baixa? Fala para mim. A baixa está na Zecite e a alta estão nas zonas próximas de 30 graus de latitude. Acho que Perfeito, exatamente. Então, as altas pressões vão ficar ali em 30 graus de latitude, por isso que o vento sai de lá, e a baixa na Zecite, por isso que o vento vai para lá. Tá? Então, aí esse é o vento alísio, sopra de 30 graus de latitude para a Zecite. Aí lá na região equatorial ele vai soprar de leste para oeste, como você falou. Tá? Aí essa direção é importante também por causa da rotação da Terra. Mas por que ele vai de 30 graus para a Zecite? Porque em 30 graus é a pressão mais alta e a Zecite é a pressão mais baixa. Beleza? Lembraram, isso aqui não pode esquecer, hein, gente? Isso é importante. Anota, quem não anotou, vocês têm anotado aí. Peraí, deixa eu ver o que aconteceu. Bom, então, galera, sempre a gente vai observar o seguinte, voltando aqui para as massas de ar. Essa lógicazinha agora é muito simples de pensar. E você vai pensar o seguinte agora, para você lembrar a característica das massas. Toda massa equatorial, ela tem duas características. Não importa se ela é uma equatorial continental ou se ela é uma equatorial atlântica. Só dela ser equatorial, ela está sendo formada na Zecite. Tá? Toda massa equatorial na Zecite. Qual a característica da Zecite mesmo, do clima na Zecite? Zecite é a região amazônica. Qual a característica na região amazônica? Úmida. Chuvoso e o que mais? Quente e úmida, clima tropical. Isso. Então, toda a massa equatorial ela vai ter que ser quente e úmida, tá? Então, a massa equatorial continental, qual a característica dela? Quente e úmida. Massa equatorial atlântica, qual é a característica dela? Quente e úmida. Beleza? São as massas mais quentes e mais úmidas que nós temos. Beleza? Tudo que sempre que falar de Zecite, você vai lembrar de produção de chuva. Tá? Calor e produção de chuva.
Zecite é essa parte aqui do Equador, próximo ao Equador, que os ventos alísios chegam, a parte onde recebe mais calor do Sol. Bem no meio do planeta, perto do Equador, tá? De nada. E massas tropicais? Toda massa tropical, galera, ela é quente. Ela é quente. Porém, as tropicais, você tem que olhar aqui embaixo agora. Aí pensa, é meio óbvio. Se ela é uma tropical formada no continente, ela vai ser seca ou úmida? Seca, né? Por formada no meio da terra, é seca. Formada no mar, úmida. Então, massa tropical atlântica, úmida, seca. Então, vamos lá. Ó, vamos pegar essa aqui. Massa tropical atlântica, MTA, qual é a característica dela? Massa tropical atlântica, MTA. Quente e úmida. Isso, quente e úmida. Massa tropical continental. Quente e seca. Quente e seca. Massa polar atlântica. Atlântica. Fria e úmida, muito bem. Beleza? Resumindo, fala. Aí vai ser uma massa, mas daí é outra definição de nome. Mas vai ser uma massa seca. Vai ser... Não. Até pode ser ali, vai ter uma massa tropical mais para baixo, ali que ainda pega um pouco do Saara. Tá? Ela pode até ser chamada de tropical. Galera, só que aí é formada no meio do continente, aí é tipo essa aqui, tropical, continental, aí ficaria seca. Galera, olha bem aí, quantas massas secas eu tenho no Brasil? Massas secas. Uma massa seca, que é essa aqui formada no meio da América do Sul, que é a massa tropical continental. Todas as outras são úmidas. Beleza? Então a gente tem uma massa seca e 4 massas úmidas. Quantas massas frias que atuam no Brasil? Uma também, que é a massa polar atlântica, que é a que vai trazer frente fria para a gente. Beleza? Tá vendo? Esse mapa aqui no verão, a massa polar nem aparece aqui direito. Essa mudança de frio, assim, vai ser no frio. Vai ser em frio, assim, o vento geral. Não. Aí tem a ver com aquilo que a gente falou da baixa umidade. Então, a partir do momento que você tem uma umidade muito baixa, a temperatura esquenta e esfria muito rápido ao longo do dia. Então, quando a gente fala mudança no dia, tem a ver com umidade. Tá? Pode chegar frente fria à noite? Pode chegar. Tá? Aí você tem que olhar as outras características. Basta só ter vento? O que mais que tem que observar além do vento? Temperatura vai começar a cair. O que mais? Vai ficar nublado. E aí a temperatura começa a cair mais. Isso. Aí se tiver nuvem suficiente, vai chover. Tá? Então tem que ter todo esse processo. Às vezes a frente fria é muito fraca, às vezes ela é forte, aí vai variar. Entendeu? Pode ser frente fria? Pode, mas aí você vai ficar mais acentuadinho a queda de temperatura e de dia também vai cair a temperatura. Não vai ficar só à noite. Perguntas, dúvidas? Oi. O Olavo perguntou aqui se o vento alísio que vai de 30 graus tem importância ao hemisfério. Não sei, tipo 30 graus ao norte ou sul. Tá, deixa eu ver se eu tentar entender, Olavo. O que você quis dizer? O vento alísio que vai a 30 graus tem importância no hemisfério? Ah, entendi. Tem, você tem que olhar se é do norte ou do sul. Por exemplo, os alísios que são do hemisfério norte são os alísios, na verdade, você chama alísio de nordeste. Porque ele não vem certinho assim, ó, ele vem na diagonalzinha. E os do sul chamam alísios de sudeste. Lembra que eu expliquei para vocês, ele sempre vai vir na diagonalzinha, assim, ó.
Ele vai sair daqui e vai fazer isso. Fazer isso. Por que que ele faz isso? Porque a Terra está girando, o vento gira também. Aí no hemisfério sul ele vai gerar no sentido anti-horário, e no hemisfério norte, lá em cima, no sentido horário, tá? Beleza? Então, beleza. Galera, então vamos lá aqui, ó. Bom, agora vamos entender como que funciona a leitura dos climogramas. Lembra que a gente fez leitura de climograma a semana passada? Esses gráficos aqui eu chamo como? Climograma, né? Cada gráfico desse vai representar um padrão do clima em alguma região. Então, a partir dos estudos das massas de ar no Brasil, da atuação delas, a partir dos estudos da percepção da latitude, da altitude, se está perto do mar, se não está, que é continentalidade e maritimidade, você define os climas do Brasil, tá? Aqui, ó, nós temos 6 climogramas que representam 6 climas típicos do Brasil. O primeiro, aqui, é o clima de Manaus. Manaus fica onde? Qual massa de ar que está atuando direto em Manaus? Qual massa de ar está atuando direto em Manaus? A zecite não é a massa de ar. Qual é a massa de ar que forma na zecite? Oi? Equatorial. As equatoriais. Quais são as duas massas equatoriais? Continental e atlântica? Isso. Então, o clima de Manaus aqui é fortemente influenciado pela MEC e pela MEA, que é a massa equatorial continental e a massa equatorial atlântica. Então, como que vai ser o clima em Manaus? Predominantemente quente e úmido. Ó, presta atenção, presta bastante atenção nas linhas, tá? Deixa eu ver se eu acho um climograma melhor, maior. Esse aqui, tô achando muito pequeno, tá ruim no Datashow. Deixa eu ver se eu tenho aqui, às vezes tem até da outra escola, mas se tiver melhor, eu pensei que ia ficar bom aqui no Datashow, mas não ficou. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Oscila. Ah, achei, ó, bem melhor, hein? Putz. Agora dá para ver bom. Agora deu bom aqui, peraí. Galera, olha aqui então, ó. Então, presta atenção aqui, fica mais fácil para vocês entenderem. Esse mapinha aqui é o mapinha básico dos climas do Brasil, que você tem que saber. Isso aqui tem na apostila também, tá? Depois dá uma olhadinha com atenção. Ó, esse clima aqui, olha a posição geográfica dele. A latitude está mais afastada do Equador, tá? Vai pegar Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, o sul do nosso estado, aqui cidades como Mundo Novo, Naviraí, tá? Um pedacinho aqui de São Paulo. Esse clima aqui vai ser mais quente ou mais frio dentro do Brasil. Estou falando em termos de Brasil. Ele vai ser o clima mais quente ou mais frio no Brasil? Mais frio por quê? Porque ele está mais afastado do Equador. Então a latitude é maior. Então este clima aqui, tá? Ele tem no inverno uma penetração maior de qual massa de ar daquelas? Polar Atlântico, muito bem. Então, por exemplo, quando vai ter frente fria, quais estados vão sentir primeiro a frente fria no Brasil? Esses estados do sul. Como que eu chamo esse clima aqui no sul do Brasil? Não, MPA é a massa. O clima é o subtropical. Esse clima aqui a gente vai chamar de subtropical. Linha do Equador é essa linha azul. Isso aqui é a linha do Equador, tá?
E esse pontilhadinho aqui que você está observando é o trópico de Capricórnio. Por que esse clima chama subtropical? Porque ele está embaixo do trópico. Então, embaixo do trópico é subtropical. Então, essa parte é subtropical. Logo, se esse aqui é subtropical, que clima vai ser esse grandão aqui, ó? Tropical. Então, esse aqui é o tropical. Esse aqui que está lá na Amazônia, sob influência da Zecite, qual é o nome dessa região aqui? Então, o clima é equatorial, tá? Esse aqui no litoralzinho, vai ter influência do que o clima aqui? Forte influência do que? Daqueles elementos que vai influenciar muito aqui. Aqui é tropical também, né? Muito bem observado. Tudo isso aqui, com exceção do equatorial, obviamente, tudo isso aqui é tropical. O equatorial também é tropical, tá, gente? Mas aí, por ser mais quente, mais úmido, a gente chama de equatorial. Mas tudo isso aqui é tropical. Esse tropical aqui é o típico, é o nosso, é o normalzão. Esse aqui, qual é a grande diferença desse aqui, ó? O Atlântico? Perfeito. Exatamente, Giovana. Esse aqui está sob forte influência do quê? Do Atlântico. Ou seja, o tropical Atlântico. Ou tropical, não está no litoral? Tropical litorâneo. Entendeu? Qual a característica lá no Atlântico? Ou então eu posso chamar esse clima de tropical úmido. Entendeu como compõe o nome? É tropical, beleza, tá? Acima dos trópicos e abaixo do Equador. Então, aqui é tropical. Aí você vai olhar, não está bem aqui no cantinho? Então, ele vai ter forte influência atlântica. Então, é úmido. Então, você pode chamar de tropical atlântico, tropical litorâneo ou tropical úmido. Tá claro? Beleza? Qual desses três nomes é o mais comum? Tropical úmido, tá? É mais comum. Mas tem que saber os três, é bem óbvio, tá? Entenderam a lógica? Esse aqui, ó, é um tropical também. Só que esse aqui está cercado por morros, que dificultam a passagem de umidade para cá. Lembra que as massas de ar não vão para lá, o vento não empurra para lá? Quando a chuva vem para cá, ela não cai aqui, ela cai lá. A chuva está vindo e vai para lá. Está vindo e vai para lá. Então aqui não chove. Chove muito pouco, na verdade, não é que não chove. Então, como que esse clima vai ser? Um tropical? Pode ser continental, muito bem. Só que aqui no Brasil a gente tem um nome bem específico para esse clima. Como chove muito pouco nesse clima, a gente vai chamar ele de semi-árido. Tá? Semi-árido. Beleza? Entenderam? Então, ó, beleza, garotas? Pessoal de casa, dá para ler esse lado aqui, ó? Sim. Tá. Sim. Então, vamos lá, vou botar bem grande aqui. Quais são, então, os climas tropicais que a gente tem? É o semiárido, o nosso é o típico, o litorâneo. Então, esses são os três principais. Aí tem um bem aqui que não está nesse mapa, tá? Não está nesse mapa, mas ele existe, vai estar nesse outro mapinha aqui, que é essa parte, que é o que tem em montanhas. Acontece quando o terreno é muito elevado. Então, como o terreno é elevado, eu vou chamar como? Altitude. Então, olha aqui, no Brasil nós temos 4 tipos de clima tropical. O semiárido, que é aqui, o típico, que é o nosso, o litorâneo, ou atlântico, ou úmido, que é no litoral, e o de altitude, que pode ser no litoral, pode ser aqui perto da gente, que depende de ter altitudes muito elevadas. Quando está alto, o que muda no clima mesmo, quando fica alto? A pressão, mas a pressão você não... O que você sente? Mais fácil. Mais frio, né? Muito bem. Então, qual a diferença do clima tropical de altitude para os outros tropicais? Ele vai ser mais frio, só isso. Tá? Então, por exemplo, se você pegar lá em Minas Gerais, lá em Ouro Preto, em Minas Gerais, se você pegar a Serra da Mantiqueira, aqui em São Paulo, Serra Geral, se você pegar as serras aqui próximas do Santa Catarina ali, lá é mais frio, porque é alto, beleza? Então, essa é a diferença. Ficou claro para vocês essa divisão?
Então, ó, o Brasil tem, que clima é esse aqui mesmo? Acompanha aqui e repete comigo, para ficar na cabeça. Que clima é esse? Não é polar, tem influência da massa polar, mas como que eu chamo ele? Oi? MPA. Isso, perfeito. Só um pouquinho que ele falou aqui de casa. MPA é a massa que atua. O nome do clima aqui é subtropical. Esse aqui, ó, tropical o quê? Típico, muito bem. Esse aqui, isso, tropical o quê? Não, esse aqui, ó. Litorâneo, muito bem. Esse amarelinho aqui, semiárido, e esse verdão aqui, equatorial. Ou seja, eu só não chamei o de altitude aqui, né? Mas, ó, eu posso ter esses 4 tropicais, o subtropical e o equatorial. Eu posso ter 6 divisões de clima. Tudo bem? Ficou claro para vocês? Alguma dúvida? De boa, né? E aqui, para a gente terminar, agora sim o climograma. Esse aqui está mais fácil de ver. Vamos observar o climograma equatorial aqui. Olha que fácil de observar. Galera, climograma, você vai olhar linha e coluna. É bem simples. A linha é temperatura. A coluna é chuva. O que você não pode confundir aqui é o seguinte. Quando eu falo temperatura, é a média do mês. Professor, como que eu meço a média do mês? O dia não tem 24 horas? Você vai medir a temperatura de hora em hora. Quando medir as 24 temperaturas do dia, você divide por 24. Soma e divide. Aí você tem a média do dia. Aí depois de um mês você não vai ter 30 médias? Soma as 30 e divide por 30. Aí você vai ter a média mensal. Entendeu? Então, média mensal, por isso que você tem que tomar muito cuidado para não confundir. Quando você olha a temperatura aqui, ó, não dá para ver aí, tá? Mas aqui vai estar 25 graus, 26 graus. Aí você fala, professor, 25, 26 graus não é calor. Quando eu falo de média, é sim. Porque a média, você tem que lembrar, a noite não esfriou? Então, se você pegar agora, vai fazer bastante calor hoje, mas à noite vai fazer friozinho. Então, faz a média para você ver. Se você somar 30 graus durante o dia, 5 horas de 30 graus, né? Meio-dia, 1, 2, 3, 4. Da meio-dia às 4, com 30 graus de temperatura, só que à noite fica 5 horas, lá da meia-noite às 5 da manhã, com 12 graus, entendeu? Aí você soma 5, 30 graus com 5, 12 graus. Então você entende que a média vai cair lá para os 20? Entendeu? Por isso que quando você olha a média, você tem que prestar muita atenção. Toda média acima de 24 graus é calor, é bem calor. Tá? Média abaixo de 15 graus é um friozinho legal. É um friozinho bacana. E tá? de chuva? No começo do ano, se for média, no começo do ano aparece em 200 por aí. Aí tipo, é dividido também? Mas aí, meu caro, chuva não é média, é total. Aí é a diferença. A chuva não está medindo média, é o total, você só soma. Então, olha aqui, o que eu concluo aqui em Manaus? Quais são os meses que mais chovem no clima equatorial, para a gente terminar? Março e abril. Olha Belém, que também é clima equatorial. Quais os meses que mais chovem? Então, repara o seguinte, o que muda aqui dos dois? Muda a distribuição um pouquinho da chuva, né? O volume total. Aqui em Manaus está chovendo 2.100 milímetros por ano. Chuva pra caramba, 2.000 milímetros por ano, é muita chuva. Aqui está chovendo 2.085. Repara que a diferença básica é que, por exemplo, em novembro e dezembro chove mais em Manaus. Lá em Belém, a chuva é muito, muito forte só no começo do ano. E agora, olha a linha de temperatura dos dois. Tá vendo a linha? Não é meio parecida? Não é quase uma reta? Então, significa que lá em janeiro está fazendo 26 graus de média. Aí, o mês mais quente, que vai ser lá em julho, agosto, está fazendo 27 graus. O mês mais frio, 26. O mês mais quente, 27.
Ou seja, a temperatura é a mesma praticamente o ano todo. Essa é a sacada do clima equatorial. É muita chuva e o ano inteiro é praticamente a mesma média quente. O que é 1 milímetro de chuva? Assim, você tem que entender o que é muito e o que é pouco. Se chover mais de 100 milímetros por mês, tá? 100 vezes 12 meses, dá quanto? É muita chuva. Então, passou de 1.000 milímetros por ano, é bastante chuva. Agora, como que essa chuva está distribuída? Se tiver distribuída 100, 100, 100, 100, por exemplo, nesse modelo hipotético, nunca vai ser assim, tá? Significa que a chuva é bem distribuidinha. Campo Grande, chove em dezembro e janeiro. Quando chove bem, esse ano não choveu bem, tá? Isso é um problema, depois a gente vai comentar. Quando chove bem, chove 300 milímetros aqui em janeiro. É muito? É muito? Se eu estou falando que a média, assim, para você pensar muito, é acima de 1.000, 300, se chovesse isso todo mês, ia chover o quê? Mais que a Amazônia, entende? Então, 300 milímetros é muita chuva em janeiro aqui, só que é muito concentrado. Quando chega agora em junho e julho, chove zero. Pode chegar, a gente já pode ficar 2 meses com zero chuva. Entendeu? Então, a hora que você pega os 300 lá e soma com 2 meses de zero, o total não fica lá tão alto assim, né? Então, o lance do quanto é muito ou pouco é assim. Deu uma média por mês de mais de 100 milímetros, é bastante, tá? Bastante. De nada. Galera, então é isso. Depois do intervalo a gente continua. Valeu aí, prof. Falou, valeu. Eu que agradeço. Até breve. Ah, tá. O Ítalo tá usando o Data Show, gente? Tá, né? Eu vou deixar ligado, então.
Bom dia, meninos. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. Espera aí que eu vou abrir a aula para vocês, tá? Cadê? Não, mas eu quero coisa boa, eu quero coisa estragada, não. Pessoal, eu vou pegar o cabo aqui, porque eu vi que tá sem cabo. Pessoas, aguenta a mão aí que eu estou instalando o negócio. Eu vou botar vocês para fora, vocês levantarem de novo. Oi. Você já o quê? Várias vezes. Eu vou entrar numa briga para perder, velho. A única que eu perdi era com meu pai, não tinha jeito, né? Aí, pessoal, estava só procurando o cabo e agora nós vamos começar. Propriedades periódicas, continuação. Vamos lá? Eita, tá numa velocidade aqui, eu não vou conseguir escrever desse jeito.
Ai, meu Deus, vai começar a dar problema agora. Espera aí, só um pouquinho, que esse negócio quando começa a dar problema... Deixa eu achar o Pedro. Eu consigo apresentar, mas eu não consigo ir na tela de apresentação para escrever. Não, isso é de menos, isso é de menos. Ó, aqui, ó, se eu pegar e colocar aqui, ela não escreve, porque eu tenho que escrever nessa aqui, ó. Essa aqui, só que ela não me dá acesso, tá vendo? Já está duplicada a janela. Ah, entendeu. Então tá. Aí você tem que vir aqui, configuração. Ela está duplicada aqui, ó. Está mostrando em modo. Ela não. Por que o pessoal põe assim, cara? Quem saiu daqui? Só o Plácio, não foi? Desce. Só descer aqui. É aqui. Entender. Põe duplicar. Manter. Aí. Valeu. Mexe um pouco. É, mas porra, ele tem que. Pronto, gente. Agora vai. Uhum. Que dia que é hoje? 22. Ah, 22, obrigado.
Professor, Oi. mas onde que o senhor está apresentando? Ah, se você não falasse, eu não ia saber, porque eu não estou apresentando. Ah, é porque... Não, eu esqueci de apresentar, querida. Obrigado. Obrigado, meu amor. Fiquei meio nervoso aqui, acabei esquecendo. Acontece. Agora você está vendo? Agora sim. Obrigada, prof. Ah, eu que agradeço. Ai, de novo, deu o mesmo problema. Espera aí, gente. Ué. Eu falo a verdade, eu falo a verdade, só que começa a rir. A pessoa começa a descarar. Igual a Zóia, lembra? Aí quebrava a seriedade do padrão. Verdade não. Oi. Hoje é dia 7. Ai, meu Deus do céu. Já deu problema de novo. Olha, eu vou falar para vocês, tem hora que irrita. Verdade, professor. Ô, professor. E a só dá esse problema da sua aula. É porque eu uso essa mesa, né? E aí eu vou procurar essa maneira errada. Viu, professor? Já fez só a mão. Ele vai dividir. Maravilha, eu tô contra. O que nós queremos? Você não tem que fazer não.
E essa que eles vão visualizar. E a outra, eu acho que da sua aula aqui. Tá, e como é que eu escrevo lá? Aí, para você escrever, Tá, aí eles vão visualizar isso aqui. tá. Eu preciso da minha tela para eu escrever. Vou deixar isso aqui. Que trem irritante, hein, velho? É assim mesmo. Segunda-feira é brabo o negócio. Essa aqui você está escrevendo. Tô, mas eu não consigo escrever nela, eu só consigo escrever na outra. Essa outra apresentação. É. Ah, filho, é muito desgastante isso. Aí que de Deus. Oi. Eu vou trocar a cadeira, fica aquele braço aqui, ó. Essa parte vai passar. Tá, meu querido, pode trocar. Pode trocar. Não, isso é permitido. Meu Deus. Os caras mexem em tudo, cara. Segunda-feira, velho. Sempre dá esse B.O. Sempre dá um BOzinho na segunda-feira, velho. Eles mexeram na configuração, ó. Vai, filho de Deus. Batista da Velha. Cara. Tem que ser. Deixa eu pegar o celular do Pedro lá. Pessoal, só um minutinho, por favor, tá? Infelizmente, essas coisas acontecem, tem que ser comigo. Tá tranquilo.
Tava funcionando. Não, já estava duplicado, né? Tava duplicado. Aí. Esse cara constantemente não. Peraí, porque eu vou ter que apresentar, peraí. Vou ter que apresentar. Faz o teste na aula. Peraí. O que ele fez? Ele fez o que nós tínhamos feito. A gente entrou lá e tirou a publicidade. Ele entrou lá e publicidade e colocou. Ai, então tá bom. Ainda bem, São Pedro, ele deu certo aqui. Agora deu certo, vamos lá? Up. Os senhores podem parar de conversar, por favor? Não, é sério, gurizada, para de conversar. Demorou um tempão aqui. Vocês vão continuar me atrapalhando aqui? Eu já estou meio nervoso que deu errado aqui. Agora vocês têm que ficar quietos, pô. Bom, então olha só, presta atenção. Eletronegatividade, pessoal, é a tendência que um átomo tem, é uma propriedade periódica, que o átomo tem de atrair elétrons. Agora, na tabela periódica, eu preciso olhar para ela e saber quem é que tem mais tendência em atrair elétrons. Olha, vamos pensar uma coisa, tem duas categorias básicas na tabela. Os metais e os não metais. Os metais, eles são doadores de elétrons, obviamente, e eles estão para o lado esquerdo da tabela periódica. Obviamente, esses caras sendo doadores de elétrons, eles não têm tendência a atrair elétrons, concorda comigo? Então, essa propriedade vai aumentar da esquerda para a direita, dos metais para os não metais. Se você percebeu, eu excluí os gases nobres, olha aqui embaixo, ó. Os gases nobres eu excluí. Por quê? Porque eles estão estáveis, certo? Então, isso significa o quê? Que o flúor, que é o menor de todos esses daí, vai ser o cara com maior tendência a atrair elétrons. Certo? Só um minutinho. Então, olha só, pessoal, existe uma escala de Linus Pauling para você não precisar olhar a tabela periódica, ela é muito útil.
que ele atribuiu valores. Oi. Gás nobre. Os gases nobres você exclui porque eles já são estáveis, então eles não têm tendência a atrair elétrons. O metal não atrai, o metal doa. Oi? Não. Se ele doa elétrons, é porque ele não atrai elétrons. Se ele atrair elétrons, ele não vai perder elétrons. Para pensar, pô, eu tô louco para perder elétrons porque normalmente eu não tenho atração por elétrons. Se eu tiver atração por elétrons, eu quero receber e não doar. É uma coisa um tanto quanto óbvia. Certo? Não presta bem atenção no que isso aí. Então, olha só, essa escala é assim, ó. É o flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e o hidrogênio. Você pode contar uma historinha para você decorar isso daí. Eu acho que vale a pena. Você vai usar bastante. Essa é a propriedade que você mais usa. Então, por exemplo, tem uma historinha que é muito comum, todo professor ensina. Ó, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Ó, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. O que significa, então, em curtas palavras, essa propriedade? Se eu tiver uma ligação química, imagina você, uma ligação química entre o hidrogênio e o flúor. Isso significa que o par eletrônico compartilhado vai ficar mais perto do flúor. Só isso. Tá vendo, ó? Aqui, ó. Então, quem estiver mais próximo ao flúor tem uma tendência maior em atrair elétrons. Exatamente, princesinha, exatamente. Aqueles que estão circundando ali, rodeando o flúor, são os elementos de maior tendência em atrair elétrons. Por exemplo, o oxigênio. O oxigênio está aqui, ó. O oxigênio está aqui. O nitrogênio está logo aqui. O cloro está aqui. O bromo está aqui. Então, aqui, ó, esse pessoal aqui, ó, é o que tem maior tendência em atrair elétrons. Por quê? Porque são pequenos, tá? A camada de valência tem muitos elétrons, indicando que ele precisa de poucos elétrons para ficar estável, para completar o octeto. Então, eles têm uma tendência muito grande em atrair esses elétrons, porque o elétron atraído vai ficar próximo do núcleo. Quanto maior esse átomo, o elétron que vai ser, por exemplo, atraído, já não vai ficar tão próximo do núcleo. Então, a atração já não é tão forte. Beleza? É muito simples essa propriedade, muito tranquilo. Você vai usar, é a que mais você vai usar. Professor, e essa propriedade, ela influencia no quê? Muito simples, gente. Ela influencia nas propriedades físicas. Se lá na frente você vai aprender, por exemplo, que ela influencia no ponto de fusão, no ponto de ebulição, na solubilidade, entendeu? Vocês ainda não aprenderam o que é ligação covalente polar e apolar, não, né? Mas já estão aprendendo ligação covalente, né? Então, quando o Vitor falar para vocês ligação covalente polar, covalente apolar, ele vai citar a eletronegatividade a todo tempo. Aí, por exemplo, você vai falar a ligação covalente polar. Você vai ver que vai ter uma ligação onde tem um dos elementos é muito eletronegativo, tá? Que vai ter mais tendência que o outro a receber elétrons. Só isso. Aí ela vai ser covalente polar. E aí você vai falar, puxa, mas e aí, professor, no que isso vai influenciar? Vai influenciar justamente nisso, no ponto de fusão, no ponto de ebulição, na solubilidade. Entenderam? Então, ó, eu vou mostrar para vocês, todo mundo copiou aí? Eu vou mostrar para vocês como que é essa escala.
Aqui, ó, aqui tem uma tabela, ó, com os valores, dá uma olhada. Pô, professor, preciso copiar essa tabela? Não, só estou mostrando para você que existe essa tabela, tá vendo? Olha o flúor aqui, ó, deixa eu apresentar. Tá apresentando, não tá? Tá apresentando. Tá vendo? Olha aqui, ó, você vê que ele excluiu os gases nobres pelo óbvio, eles não têm tendência em atrair elétrons. E você vê o flúor aqui, ó, tendência 4, é maior do que todo mundo aqui. E você vê, ó, que pro lado de cá onde tem os metais, são as menores tendências, tá vendo? Aqui, ó, você vê o césio aqui, na verdade ele tem um frâncio aqui, ó, como sendo de menor capacidade, né? Ele excluiu aqui a última tabelinha. Ok? Não precisa copiar não, é só para você enxergar. Beleza? Então a próxima propriedade. Agora, ao contrário da eletronegatividade, teremos o quê? Caráter metálico. Ou eletropositividade. São uma das palavras mais compridas que eu já escrevi. É a tendência de um átomo em doar elétrons. Aquela que você confundiu. Ó, exclui de novo os gases nobres, e exclui. Por quê? Porque eles não doam e não recebem. Tá? E quem vai ser o cara que mais tem vontade em doar elétrons é o frâncio. Por quê, professor? Porque ele tem um elétron na última camada e ele é o maior átomo. Os metais são doadores de elétrons, então que tendência que eles têm em receber? Nenhum, eles têm tendência em doar. Quem é que vai ter maior tendência em doar, professor? O maior átomo da tabela periódica, que é o frâncio. Ele tem um elétron na última camada, bem longe do núcleo. Então, o frâncio é o maior doador.
E quem que é o maior receptor, pessoal? Quem é o maior receptor? Flúor. Isso. Vocês concordam que, tirando os gases nobres, um é o oposto do outro? É uma coisa, você viu como a tabela periódica ela é bem bolada? Ela mostra no seu oposto o maior doador e o maior receptor. Muito bem bolado, tá? Então, por terem o octeto completo, os gases nobres não participam dessas propriedades. Beleza? Daqui a pouquinho a gente está de volta. Deu certo, eu tinha essas duas propriedades. Aqui a gente já volta. Ô, meu querido, ainda tem mais uma. E agora não vai...